Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ritos e rituais. A palavra ritos ou rituais geralmente provoca algum tipo de receio nas pessoas, porque por trás desses termos existe uma série de preconceitos, de ideias preconcebidas que precisam ser corrigidas. A palavra ritual, na maioria das vezes, é entendida como tendo conexão com algum tipo de trabalho de magia negra, com algum tipo de trabalho que envolva sacrifícios humanos e até derramamento de sangue. É uma palavra que provoca arrepios e medo em muitas pessoas porque ela traz uma conotação muito negativa. Mas no universo das religiões, ou no universo religioso, essa palavra ela precisa ser compreendida de forma mais ampla, no sentido mais genérico. Porque rito ou rituais estão presentes em todas as culturas e sociedades. A palavra ritual, na verdade, existe fora do universo religioso. Existe no aspecto secular. Se a gente entende que rituais é uma prática celebrativa, ou uma cerimônia, ou algo que se repete diariamente, ou mensalmente, ou até anualmente, isso mostra que o termo vai mais além do que a gente costuma associar ao universo religioso. No sentido mais conceitual, podemos dizer que ritual é uma prática celebrativa que se repete, que marca ou lembra algum acontecimento importante, ou seja, que está ligado em termos de razão e significado a alguma coisa importante que já aconteceu no passado. Há pelo menos três tipos de rituais. Primeiro, ritos de passagem, também chamado de ritos de iniciação. São aqueles ritos que marcam o início de uma nova fase da vida, ou marcam também um período de transição. E esses ritos estão associados, na maioria das vezes, ao nascimento, maioridade, casamento e morte. Todas as culturas ou religiões têm determinados ritos ou práticas celebrativas que fazem com que esses momentos sejam marcantes. Por exemplo, nas tradições judaicas, as crianças do sexo masculino são circuncidadas ao oitavo dia. Nas tradições católicas e algumas vertentes protestantes, as crianças são batizadas. Nas tradições mais evangélicas, as crianças na verdade são apresentadas no templo oferecidas a Deus. Isso são práticas celebrativas, isso são cerimônias, isso são ritos, são rituais, porque estão associados a alguma experiência da vida da criança. Há também os ritos de passagem do período da maioridade. Em muitas culturas antigas, inclusive nas culturas indígenas, os adolescentes, quando chegam a 12, 13 anos, se submetem a alguns tipos de ritos que envolvem sacrifícios, humilhações, castigos, para então entrar na fase da maioridade. Isso é um rito muito comum nas culturas primitivas e arcaicas indígenas, mas também nas culturas modernas, as pessoas costumam marcar esse período da fase da vida. A adolescência geralmente é vista como uma nova fase da vida. Nas igrejas evangélicas, o batismo só é aceito depois que a criança toma consciência da realidade, geralmente 12, 13 anos. Isso pode ser considerado também um rito de passagem. Além desses ritos de nascimento, de maioridade, de passagem, existem os ritos fúnebres da morte, que marcam o final da vida de uma pessoa. Isso é uma forma de entender os ritos de maneira mais genérica e mais ampla. Há também os ritos de participação da vida divina, como oração, sacrifício, consagração de pessoas ou lugares. Todas as culturas ou religiões têm algum tipo de rito nesse sentido. Por exemplo, as orações diárias que os judeus fazem, as orações costumeiras que os muçulmanos fazem 5 vezes ao dia, as orações repetidas que os cristãos fazem, se tornam de certo modo ritual, porque é uma prática celebrativa e repetitiva. Não há nada negativo ou positivo no sentido do rito em si. O que torna positivo ou negativo é se esse rito ou se esse ritual está beneficiando ou prejudicando a vida das pessoas ou da comunidade. Temos também os ritos de propiciação, que podem ser agrários, purificatórios ou expiatórios, geralmente associado a algumas celebrações que lembram acontecimentos importantes, como por exemplo a Santa Ceia, a Eucaristia. São ritos da Igreja Cristã Evangélica e Católica
que lembra a morte expiatória de Cristo, associada ao seu sacrifício, o seu derramamento de sangue em prol dos pecadores. Então, são ritos marcados e mesclados aos símbolos que lembram determinados acontecimentos.